Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da Tua presença para glorificar o Teu nome, para ouvir a Tua voz, para louvarmos, glorificarmos, exaltarmos o Teu santo nome, Pai. Nós queremos te pedir pela Tua igreja reunida em culto online, Senhor. Abençoe cada um que está no seu lar, que possam estar conectados com o Senhor e possam ouvir a Tua voz, que possam entender a mensagem do Senhor, Pai. Queremos, nesse momento, te pedir uma bênção especial por missões nacionais, Senhor. Sabemos que este mês nós voltamos o nosso olhar para missões, que é realizada em todo o território nacional. A Deus, nós pedimos pelos missionários que estão espalhados pelo Brasil, esse enorme país que se chama Brasil. Muito obrigado, Deus. E nos ajude, Senhor, a contribuir com missões, a orar por missões, a fazer missões. Ó Deus, coloque no coração do Teu povo o ardor missionário, aquele ardor do apóstolo Paulo, aquele ardor de tantos missionários que estão aí também espalhados pelo nosso país, ó Deus. Possamos repartir, que possamos orar, possamos amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, queremos também continuar te pedindo por aqueles pedidos que estão sendo enviados pelas redes sociais e por e-mail. Ó Deus, visite a cada pessoa, cada irmão que colocou ali o seu pedido, que depositou a sua confiança no Senhor, ó Pai. Esteja visitando a cada um. Obrigado pelas bênçãos já recebidas, Senhor. Sabemos que são muitas. Temos recebido muitas bênçãos do Senhor, muitas respostas de oração. E por isso nós somos gratos, Senhor. Continuamos te pedindo, Deus, porque o Senhor é nosso Pai e nós queremos colocar diante do Senhor as nossas petições. Ouça o clamor do teu povo, Senhor, que se faz aqui neste lugar, Pai. Nos abençoe, Pai. Abençoe os louvores que serão entoados em Teu nome. Abençoe, Senhor, o momento missionário, que vai falar um pouco, Deus, sobre o trabalho missionário no Brasil. Abençoe a irmã Regina PTS, que está à frente deste trabalho, Senhor, durante este mês inteiro, Pai. E toque nos nossos corações para que possamos participar, cooperar, fazer a Tua obra, porque sabemos que missões nasceu no Teu coração. Fica conosco, Deus, fala conosco também através da Tua palavra, que ela venha tocar profundamente no nosso ser. Fala conosco, Senhor, da forma como o Senhor quiser. São estas as bênçãos que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, e Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.
Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Graça e paz. Hoje, com muita alegria, iniciamos o nosso momento missionário da campanha de missões nacionais 2020. Esse ano, a nossa campanha tem o tema Porque Ele Me Amou. E a divisa está no livro de 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, como acabamos de ouvir. Gente, hoje eu trago para os irmãos a primeira ênfase do trabalho missionário desta campanha, que é a ênfase amor, precioso amor. Porque Ele me amou, amo o próximo, não por uma imposição ou obrigação, mas como forma de gratidão e retribuição a Deus. Agora vamos acompanhar o depoimento de um casal missionário. Olá, queridos irmãos, meu nome é André, essa é minha esposa Germana. Nós somos os seus missionários aqui na Amazônia. Já estamos atuando aqui pouco mais de 4 anos e tem sido um privilégio servir ao Senhor. Porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha de missões nacionais deste ano. Uma campanha que com certeza irá impactar muitas pessoas. Nós queremos compartilhar com você um pouco do que Deus tem realizado através das ações missionárias aqui no nosso campo, no Amazonas. Nós trabalhamos com comunidades ribeirinhas, onde através das ações de compaixão e graça, temos alcançado pessoas para Jesus. Temos o privilégio de servir nesse lugar e tem sido um tempo muito precioso, onde através das ações missionárias, nós temos alcançado vidas para o Senhor Jesus. Pessoas que estão totalmente isoladas em locais aonde, se o missionário não estiver lá para pregar o Evangelho, muitas dessas pessoas não terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Então, a sua oferta, a sua oração, ela é muito importante para que a obra missionária continue avançando aqui na nossa região. E tem sido para nós um privilégio servir ao Senhor através da obra missionária da Junta de Missões Nacionais. Queridos, nós temos vivido um tempo muito difícil, onde temos muitas incertezas, né? Com toda essa pandemia, é como se tudo tivesse mudado. Mas uma coisa não mudou, o privilégio de servirmos ao Senhor, o privilégio de fazermos a vontade do nosso Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos proclamar o reino do Senhor. E eu quero dizer para você, aqui na Amazônia, Deus tem feito coisas maravilhosas e nós queremos compartilhar um pouquinho com você. Hoje somos em mais de 100 missionários, estamos em 113 plantações de igreja, levando o amor de Cristo Jesus, levando a transformação de vida a essas pessoas. E isso só é possível porque as suas ofertas têm chegado ao campo missionário, as suas orações têm nos sustentado aqui no campo missionário. E eu quero também fazer um convite a você. Participe, se envolva em tudo que Deus está fazendo no nosso Brasil. Nós temos aí várias ações missionárias acontecendo por todo o nosso Brasil. Nesse tempo de pandemia, Deus tem nos dado grandes privilégios. Nós iniciamos aqui com alguns trabalhos, começamos a produção de máscaras e nesse período de pandemia tivemos a oportunidade de alcançar e abençoar quase 15 mil pessoas na produção de máscaras, entrega de kits de higiene. Mas queridos, o mais importante, pessoas podendo ser alcançadas pelo amor de Cristo Jesus, pessoas podendo compreender o amor de Jesus. Para o ano que vem, nós sonhamos em multiplicar tudo isso que Deus está fazendo. Como nós temos dito, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós multiplicamos. Porque Ele nos amou, nós repartimos. Eu quero convidar você, não fique de fora do que Deus está fazendo. É um grande privilégio para nós participarmos de tudo isso. Mesmo quando tudo parecia contrário, Deus nos dá o privilégio de servir. Temos vivido aqui coisas maravilhosas. Temos tido oportunidade de alcançar locais onde nós não conseguíamos antes desta pandemia. Durante este período, nós trabalhamos aqui em um local aqui próximo a Manaus, mas um local onde há muita necessidade do amor de Jesus, muita necessidade que o Evangelho seja pregado. E ali nós tivemos a oportunidade de alcançar aquelas famílias com cestas básicas, com kits de higiene. Os nossos missionários ali levaram kits de escolares para que as crianças pudessem estar estudando durante esse período, já que elas não têm acesso à internet.
E tudo isso tem acontecido, mesmo diante do caos que estamos vivendo. Eu creio que ano que vem, tudo isso voltará a funcionar normalmente. Voltaremos a fazer as nossas viagens missionárias. Quero convidar você a participar de uma viagem missionária. Se o Senhor nos permitir, janeiro, fevereiro, estaremos de volta com as missões de saúde, alcançando pessoas com amor e a graça de Cristo Jesus. O Projeto Amazônia ele não parou. Pelo contrário, ele continua avançando. Mesmo nesse tempo, nós temos visto que Deus tem realizado grandes coisas através dos nossos missionários. A obra missionária aqui ela não pode parar porque o Amazonas é um desafio. Ainda existem muitas pessoas para serem alcançadas. Ainda existem comunidades totalmente fechadas ao Evangelho. E nós, como missionários do Senhor, como pessoas que entendem essa missão que Deus colocou em nossas mãos para realizar, nós não podemos ficar de fora disso. São mais de 37 mil comunidades não alcançadas. Estima-se que quase 10 mil não alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos chegar primeiro. Nós precisamos alcançar essas crianças. Hoje na Amazônia, muitas crianças ainda não conhecem a Cristo Jesus. Nós tivemos experiências no campo missionário de atender a crianças que nunca haviam ido a um dentista, ido a um médico. Você consegue imaginar um local onde você precisa viajar por horas para chegar a um hospital, para chegar a um dentista e mais que isso, para poder ouvir a palavra do Senhor. Queridos, Deus tem feito coisas maravilhosas. Esse ano de 2019, nós tivemos a oportunidade, finalzinho do ano passado, de chegar até a comunidade de Marajaí. Por muito tempo nós temos orado por esta comunidade. Nós passamos 10 anos sem poder enviar novos missionários. Temos ali uma missionária, líder da terra, pregando o Evangelho. E para a glória e honra do nosso Senhor, no finalzinho de 2019, nós chegamos ali com o barco missionário. Tivemos o primeiro culto público naquele lugar, com mais de 300 pessoas, muitas conversões. E nós temos visto o fruto desse trabalho durante a pandemia. Os próprios comunitários, as pessoas alcançadas pelo amor de Jesus, saíram às casas, levando kits, falando do amor de Jesus, levando àquela comunidade palavras de paz e esperança em Cristo Jesus. Por isso, nós queremos convidar e desafiar você. Venha conosco. Não fique de fora do que Deus está realizando aqui na Amazônia. Venha, ore por este trabalho, contribua com tudo que Deus tem feito. Porque Ele me amou, eu oro, eu reparto, eu multiplico. Não fique de fora. Porque Ele me amou, eu continuo alcançando vidas para Jesus. Venha conosco. Que Deus abençoe a todos. Que belo testemunho, não é mesmo, meus irmãos? Quão imensurável e lindo é o amor do nosso Deus. Você também faz parte desse ministério. Você também é parte desta igreja. Vamos participar, meus irmãos? Interceda, colabore. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, que o Senhor esteja protegendo e abençoando a cada irmão da nossa querida IBM. Em breve estaremos juntos no culto presencial, mas por enquanto nós ainda vamos continuar durante esse mês de setembro nos cultos online. Mês de setembro é mês de missões nacionais. E o tema para este ano é Porque Ele nos amou primeiro. Tema muito bonito, muito apropriado, e está baseado num versículo de 1 João 4,19. E a mensagem que eu vos trago nesta noite é sobre este tema, é sobre missões. Uma vez que hoje estamos iniciando a programação de missões na nossa igreja. E isso vai percorrer durante todo o mês de setembro.
e a programação está sob a responsabilidade da irmã Regina PTS. Então, o que ela pedir para os irmãos, apoiem, ajudem, cooperem, para que possa ser um mês muito abençoado, que possamos ser enriquecidos com as palavras que serão transmitidas, os vídeos, as palestras, tudo que acontecer nesse mês, que seja para a honra e glória do Senhor e para o nosso engrandecimento espiritual. Repetindo, o nosso alvo para missões nacionais é de R$1.000, mas eu espero que alcancemos e até ultrapassemos este alvo, que seja uma grande bênção para a nossa igreja. Porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Eu quero ler e convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Esta carta é do apóstolo João. João escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, depois no Novo Testamento, ainda no Novo Testamento, e também escreveu o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E nós percebemos na escrita de João que ele fala muito de amor, ele fala muito. Ele é conhecido como o evangelista do amor, porque ele é amoroso, ele foi um daqueles 3 que conviveu com Jesus bem de perto. Então ele tinha proximidade com Jesus e ele escreveu muito sobre o amor. 1 João 4, a partir do versículo 7, ele só fala de amor. É muito interessante. Alguém que conviveu com o Senhor Jesus bem de perto e o que mais ele fala sobre o amor. E ele fala nesse versículo que nós acabamos de ler, irmãos, que Deus nos amou primeiro. A virtude está em quem nos amou primeiro. Porque como nós estávamos? Estávamos sujos, estávamos com fome, quebrado, éramos pecadores, infelizes. E veio Deus e nos amou e estendeu a sua mão e nos levantou, nos tirou da lama. É fácil amar quando se é amado. Agora, amar primeiro, dar a iniciativa, isso é mais difícil. Mas o que Deus fez foi isso, Ele nos amou primeiro. Por isso que nós devemos todo o nosso amor a Ele. E ele quis os seus filhos perto dele. Ele nos amou primeiro, ele nos resgatou. Ele se aproximou de nós, nos abraçou, nos amou, providenciou um plano de salvação baseado no amor. Se tem uma plataforma que Deus se baseou para a nossa salvação, essa plataforma se chama amor. Nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, então eu também posso amar. Porque amar é sacrificar-se. Então eu posso me sacrificar para Deus porque Ele se sacrificou primeiro. Ele me amou primeiro. E amar é dedicar-se. Dedicar-se a Deus. Então se Ele se dedicou a mim, hoje eu posso me dedicar a Deus.
Amar é doar-se, é dar-se. Deus se doou, Deus se deu, Deus entregou. Amar é um verbo não muito fácil de se conjugar, mas necessário. E Deus conjugou perfeitamente. Em todos os sentidos, Deus conjugou esse verbo. Ele ama a mim, Ele ama a você, Ele ama a todos nós. Ele ama aquele que ainda não o recebeu como único e suficiente Salvador, aquele que ainda está no mundo das drogas, aquele que está perdido. Deus ama também a estes, porque a imago Dei, a imagem de Deus, ela está estampada em nós. E é triste ver a imagem de Deus desfigurada num ser humano que se entrega para os vícios. Então, se Deus nos amou, nós podemos amar. Amar a Deus, mas também podemos amar o nosso próximo. O próprio João diz, nesse capítulo 4, se nós não amamos ao nosso próximo a quem nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus a quem não vemos? Então, se nós não amamos ao próximo que vemos, também não amamos a Deus. Agora, se você diz que ama a Deus a quem não vê, então você precisa amar o seu próximo a quem você vê. Essa é a maior prova realmente de amor, porque amor não é palavras somente. Amor é, antes de tudo, uma atitude, uma ação, uma iniciativa, um agir, uma proatividade. Deus foi proativo porque Ele amou primeiro, tomou a iniciativa. Nós podemos então, hoje, nos sacrificar por Deus. Se você fala, é difícil amar o meu irmão, mas eu preciso amar o meu irmão porque Deus me amou primeiro. Deus me ensinou, Ele deu exemplo. Ele fez primeiro, deu exemplo, não falou amem. Não, Ele amou primeiro, depois Ele ensinou. Então agora nós temos um aprendizado, sabemos como amar. Que amar é se entregar, é se sacrificar pelo outro. E isso indiscutivelmente Deus fez quando enviou Jesus Cristo para nos salvar, quando planejou a salvação do homem. Então hoje nós podemos amar. Amar é falar do amor de Deus. Porque Deus, Ele não permitiu que os anjos pudessem pregar a sua palavra. Não permitiu que os anjos fossem missionários. Ele deu essa oportunidade, Ele deu esta missão de pregar o Evangelho para o homem. Homem pregando para o homem. E o ser humano precisa ouvir do amor de Deus. Então, se Deus nos amou primeiro, dando o exemplo, nós também podemos amar. Amar a Deus e amar o nosso próximo. E o próximo não é só aquele próximo que está na nossa família, próximo, junto, na nossa igreja. Não. Nós precisamos amar todos aqueles que carecem do amor de Deus, que nem conhecem do amor de Deus. Então, se nós já temos esse amor, já fomos alvo desse amor, agora nós temos que praticar o amor para que outros vejam que grande amor Deus tem para conosco, para com toda a humanidade. O próprio João escreveu também no seu evangelho sobre o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou primeiro. Então nós vemos em primeiro lugar que se Deus nos amou primeiro, nós podemos amar. Em segundo lugar, se Deus nos amou, então eu posso orar. Eu
posso me relacionar com Deus, eu posso conversar com Deus. E eu posso conversar e pedir para Deus para os meus familiares, em primeiro lugar, os que estão próximos de mim. Vamos orar pelos nossos familiares. Quantos ainda precisam ser alcançados? E às vezes não é só o parente próximo, né? É o filho, é o irmão, é a esposa, o marido. Não, tem tios, tem avós, tem sobrinhos, tem netos, tem pessoas que às vezes não estão nem morando juntamente conosco na nossa casa, mas precisam de oração. Mesmo sem eles pedirem, orem pelos seus parentes, pelos seus familiares, porque é importante. Aquele que tem amor no coração está com o coração quebrantado. E se está quebrantado, tem um desejo de orar. E esta é uma oportunidade de orarmos pelos nossos familiares, para que eles possam ouvir da mensagem salvadora de Jesus. E se não for através da nossa boca, que seja através, pelo menos, do nosso testemunho. Que Deus use outros para falar para os nossos familiares. Até que dizem que santo de casa não faz milagre. Mas faz sim. Faz sim. Você faz a sua parte, porque quem converte não é uma pessoa. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se bem que o Espírito Santo é uma pessoa também. Então, o Espírito Santo convence. Cabe a nós falar, pregar. Ao parente próximo, ao parente distante. Mas, muitas vezes nós não temos condições de ir a todos os parentes. Então, peça a Deus, Senhor, fale do teu amor através de outras pessoas que eles possam ouvir. Eu ouvi do Evangelho, não foi por ninguém da minha família, foi por alguém de fora. Mas hoje eu estou convertido graças a alguém que, mesmo fora da família, pregou o Evangelho para mim. E hoje nós podemos pregar para os nossos familiares. Hoje nós podemos, pelo menos, orar pelos nossos familiares. Podemos orar pela nossa igreja. Quantos da nossa igreja precisam da nossa oração? Quantos pedidos é colocado nas redes sociais, nos e-mails? Quantos pedidos eu vejo e falo que vou orar e oro. E é bom nós orarmos por aqueles que colocam nas redes sociais. Orem por um amigo, por um parente, por um vizinho. E é bom orar. Sempre que você receber um pedido de oração, não custa nada orar. E a oração é para aquele que tem amor no coração, para aquele que foi alvo do amor de Deus. Vamos orar pelos nossos amigos, até pelos nossos inimigos. A Bíblia ensina a orar até pelos nossos inimigos. Então vamos orar pelos inimigos, para que eles se convertam, para que eles se tornem amigos. Vamos orar pelos nossos amigos para que eles ouçam a palavra de Deus, para que esse mesmo prazer que nós temos hoje, Deus nos amou primeiro, então nós recebemos este amor. E é tão gostoso ser amado de Deus, é tão gostoso amar a Deus, mas precisamos também amar os nossos amigos, orar por eles, para que eles também venham a usufruir desse amor gostoso, que nós possamos, um dia quando estivermos no céu, contemplarmos ali aqueles familiares, aqueles irmãos da igreja e também aqueles amigos que pregamos o Evangelho para eles ou que oramos para eles e por eles. Que nós possamos, irmãos, ter esse coração de adorador, esse coração de alguém que ora, que pede em favor do próximo, daquele que está sofrendo. Nós também temos que orar pela nossa nação. E hoje é o tempo.
todo tempo é tempo, mas esse mês de setembro é um mês específico da nossa nação. Irmãos, como a nossa nação precisa de oração. Eu tenho acompanhado, como sempre acompanho os noticiários, mas eu tenho visto nos últimos tempos que nós precisamos colocar mais a nossa nação como alvo da nossa oração. Porque nós temos visto tanta corrupção, tanta injustiça, tantas coisas erradas, irmãos, acontecendo, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos orar pela nossa nação. Nossa nação precisa de Deus. Deus amou o mundo inteiro, então Ele ama a nossa nação inteira. Mas Ele nos usa para cumprir a missão que Ele determinou. E orarmos, pedirmos pelos nossos governantes, a nível estadual, municipal, federal, para que nós tenhamos bons governos, que pense no povo, que pense no bem-estar da nação e não somente em si mesmos. Vamos orar para que estes governantes sejam alcançados pelo Evangelho, sejam alcançados pelo amor de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Deus ama todos estes políticos, todos esses que são governantes, mas como é bom a gente ver um governante temente a Deus, alguém que não rejeita uma oração. Posso orar pelo senhor? Posso orar pela senhora? E você vê aquele governante ou aquele político baixando a cabeça, aceitando a oração. Que coisa linda! Que coisa linda! Aquele governante que teme ao Senhor. Temos que orar pela nossa nação, de forma geral, pelos missionários que estão na nossa nação, trabalhando incansavelmente, às vezes ganhando um salário ou uma ajuda de custo apenas para poder falar do amor de Deus. Tantos são voluntários, nós vamos ver aí nos vídeos no decorrer do mês, quantos que não ganham nada. Eu conheço missionários que são voluntários. A irmã Luzinete, por exemplo, que ela foi na nossa igreja, deu testemunho, ela é voluntária. Ela é pensionista, ela não recebe nada de missões. E ela vai, tem viagens missionárias, tem trabalhos missionários, ela larga tudo aqui e vai fazer o trabalho missionário. E essa é uma brasileira que não ganha nada. E tem brasileiros que se dedicam exclusivamente e ganham pouco. Por isso que nós temos que contribuir financeiramente com nossos dízimos, com as nossas ofertas. E esse mês as ofertas serão destinadas para missões nacionais. Já depositamos a verba que era para missões mundiais. Houve uma dificuldade por causa da pandemia, mas nós vamos continuar e vamos, no final do mês ou no início do outro, enviar a nossa oferta para missões nacionais, porque os missionários precisam da nossa oferta. A junta de missões, eles não geram dinheiro, eles recebem doações de todas as igrejas, juntam tudo e vai distribuindo para os missionários aos poucos. Então nós precisamos contribuir com missões. Orar é uma das contribuições que a gente faz. Orar pelos nossos familiares, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pela nossa nação, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão perdidos. Nós precisamos orar por aqueles que precisam de Deus. Deus já os ama, mas nós precisamos externar isso para eles e dizer: Deus ama você, Deus te amou primeiro, venha como está, venha como você está, do jeito que está,
porque Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida. Vai dar uma razão de viver para a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, em terceiro lugar, então eu posso repartir o pão. Repartir o pão é dividir o sustento material com aquele que não tem nada. Como é bonito vermos alguém dividir um tênis com alguém que não tem nada, está descalço. Como é bom vermos alguém pagar um lanche, um almoço para alguém que não tem o que comer. Isso também deve motivar o nosso coração, porque como Deus nos amou primeiro, Deus colocou em nós o seu amor. Então nós temos amor para dar também. Nós somos transbordantes de amor. Então, quando você puder, reparta o pão material com aquele que tem fome, com aquele que precisa se alimentar também. Sabemos que estamos em pandemia, estamos em isolamento social, mas na medida do possível, reparta o pão material. Reparta também o pão espiritual. O que é o pão espiritual? É a salvação. A gente não pode ficar com a salvação somente para nós, como se fôssemos egoístas, que ela é só para nós. Não, Deus amou o mundo inteiro. Deus amou a todos. Então, o repartir do plano de salvação é para todos. E devemos repartir na medida do possível. Nós temos várias formas. Nós temos as redes sociais, você pode mandar mensagens para várias pessoas, vários grupos. Você pode ligar, você pode falar mesmo que à distância, através de live, através de gravações, enfim, há várias formas de falarmos e dividirmos o pão espiritual, dividir o plano de salvação para que outros também tenham conhecimento e sejam salvos. Precisamos repartir as bênçãos recebidas. Se Deus te deu bênçãos, irmãos, divida com aquele que ainda não foi agraciado com bênçãos de Deus. É bonito, é gostoso saber de pessoas que falam: pastor, eu fui muito abençoado ou abençoada por Deus, vou ajudar a igreja, vou ajudar aquela família, uma cesta básica, uma ajuda aqui, uma ajuda ali. É tão bom ouvirmos isso. Estou abençoando porque foi abençoado primeiro. Estou amando porque fui amado primeiro. E foi isso justamente que Deus fez. Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos também repartir o pão. Quando você reparte o pão espiritual, você reparte a esperança de salvação. Tem gente que está passando por problemas materiais, dificuldades, e pensa até em tirar a própria vida. E nós precisamos levar a esperança para esse povo, que a saída não é por aí. Que mesmo com dificuldades, nós precisamos continuar vivendo, porque é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Deus nos deu graciosamente, nós temos que administrar da melhor forma possível. Reparta o pão material, reparta também o pão espiritual, que Deus vai te abençoar muito. Se Deus te abençoou, já comece a repartir a sua bênção com aquele que precisa. Se Deus nos amou primeiro, então eu posso multiplicar a obra de Deus. Os missionários estão aí, mas não fique pensando, vamos jogar a responsabilidade só para os missionários, é eles que têm que fazer, eles são pagos para isso. Não, nós podemos multiplicar a obra de Deus. Podemos fazer a nossa parte, podemos multiplicar a paz. E aí faz parte do nosso viver também, da nossa convivência com Deus. Vem aquela paz e nós podemos multiplicar a paz, transmitir a paz. Vamos multiplicar.
multiplicar aquilo que Deus fez na nossa vida. Vamos usar essa propriedade da matemática para fazer com que os outros também tenham um pouco do amor de Deus, conheçam o amor de Deus. Nós podemos testemunhar do que Deus já fez. Isso é multiplicar também, porque você está falando daquilo que Deus fez na sua vida. Isso é missão. Isso é missões, isso é pregar o Evangelho, contar aquilo que Deus já fez na sua vida. Teremos no decorrer do mês também muitos testemunhos missionários do que Deus fez naquelas vidas, vidas até de pessoas drogadas, pessoas que você podia falar assim, essa não tem mais jeito, mas para Deus tudo tem jeito, todas as pessoas têm jeito. Nós não podemos deixar ninguém de fora, porque Deus amou o mundo inteiro e amou primeiro. Por isso que nós devemos multiplicar. E multiplicando, nós vamos ser bênção para o nosso próximo. Em quinto e último lugar, se Deus nos amou primeiro, então nós podemos servir, podemos ser servos. A raiz da palavra servo no grego é doulos, é até uma palavra meio pesada. Ela significa escravo. Mas nós somos escravos de Deus, no bom sentido. Não é aquele escravo que apanha com chicote, que fica preso a um tronco, não é esse tipo de... Isso aí já passou, isso aí é um erro humano, um ser humano subjugando o outro. Não, nós somos servos, na acepção da palavra, escravos, mas é aquele que presta um serviço, presta uma diaconia, é um serviço para Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele me amou primeiro, então agora eu vou trabalhar para Ele. E não pense que você, vou trabalhar das 8 às 18, não tem horário. Não se preocupe com o tempo cronológico, que horário vai ser. Se preocupe com o tempo kairos. O tempo kairos é o tempo oportunidade. Aproveite as oportunidades que aparecer para você. Independente do local, se é no transporte, se é em casa, se é em outro local de trabalho, não importa onde seja. Aproveite o tempo, oportunidade para servir, para ser servo. Dedique um pouco mais para Deus. Eu não sei o que você tem feito para Deus, mas eu sei que você pode fazer um pouco mais. Dá para se fazer um pouco mais. Então, mãos à obra. Você pode servir, você pode amar, você pode orar, você pode testemunhar, você pode contribuir e você pode, nessa contribuição, estar ajudando muito. Deus não quer que você passe fome, que entregue tudo que você tem, mas uma parte você pode dedicar. Você pode dedicar entregando, devolvendo a Deus o seu dízimo e a sua oferta, que com certeza vai ter uma grande validade no reino de Deus. E principalmente no campo missionário. Você vai ver, durante esse mês, onde é empregado as contribuições que nós mandamos. E aí a gente vai perceber um dinheiro bem aplicado, um dinheiro bem usado para os missionários e as obras missionárias espalhadas por todo o Brasil. Então nós podemos, sim, irmãos, concluindo, podemos amar porque Ele nos amou primeiro, Ele nos ensinou, Ele nos deu o exemplo. Então, mãos à obra. Vamos amar, porque amar não é só palavras, é ação.
vamos agir, vamos trabalhar, vamos servir ao Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor a cada dia, nos mostre o que Ele quer que façamos para Ele. Porque uma das coisas a gente já sabe, que Ele nos ensinou, que o apóstolo João reforça bastante no seu evangelho, nas suas cartas, sobre esse amar, sobre o amor. Devemos amar, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este culto que ora se encerra. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado pelo momento missionário. Obrigado pela palavra missionária de hoje, Senhor. Que nós possamos fazer a Tua obra, que nós possamos amar como o Senhor nos amou, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por tão grande amor, Senhor, por ter enviado Jesus e este morrer na cruz pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitar. Por isso, Jesus é esperança nossa. Muito obrigado por tão grande amor, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Vão na paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.